Eu quero hoje falar um tema, algo muito importante. Esfrego até as mãos, porque eu gosto de falar sobre isso. Porque se aprendermos o que a Bíblia nos ensina, sobre o que eu quero ensinar nessa noite, você tenha certeza, uma profunda convicção, você será um melhor cristão. Você será um melhor servo, um melhor filho de Deus. O texto dessa noite encontra-se em Mateus capítulo 6, no verso 6. Em Mateus no capítulo 6, no verso 6. Jesus ele reúne os seus discípulos no início do seu ministério. O ministério de Jesus foi um tempo muito curto, apenas 3 anos e meio. E durante 3 anos e meio, Jesus ele tinha tarefas definidas, proféticas, para realizar. Uma delas era ensinar. Algumas vezes a Bíblia diz, o Espírito do Senhor estava sobre ele para ensinar. E no início do seu ministério, Jesus, ele ensinou um segredo de como viver, se relacionar, usufruir da presença de Deus. Em Mateus capítulo 6, no verso 6, Jesus assim falou aos seus discípulos: mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Mateus 6, 6. Uma resumida neste verso ficaria assim: vá para seu quarto, feche a porta, ore, seu pai que está em secreto vai te ouvir. Sabe que Jesus está anunciando aqui? Tudo que nós estamos sendo bombardeados 24 horas por dia. Isolamento. O isolamento é a maneira mais eficaz de se prevenir contra o Covid. Jesus ele está ensinando seus discípulos a entrar no quarto, sozinho, portas fechadas, e sozinho, com portas fechadas, orar, falar com o Pai. Jesus está dizendo que esse tipo de isolamento, esse tipo de atitude, alegra o coração do Pai. E que atrai a presença do Pai que está oculto, do Pai que está invisível, do Pai que está nos céus. Este Pai celestial, ele vem até aqueles que entram nesta posição de isolamento não social, mas espiritual, e o Pai recompensa. Deus tem uma palavra para mim e para ti nesta noite, sobre tempo
a sós com Deus. Esta é a mensagem que está ardendo no meu coração e que vai arder no seu coração. Momentos que nós vemos a igreja falando de tanta prosperidade, de tantas coisas. Jesus, ele fecha as portas das igrejas todas. E com isso nos ensina uma coisa preciosa. Momento a sós com Deus. Vamos orar para Deus falar conosco? Pai, nós queremos ouvir Tua voz. Queremos nos concentrar agora no que o Senhor tem a nos dizer. E queremos, depois de tudo isso, meditar. E tomar atitudes segundo, não o que eu vou pregar, mas o que a Tua palavra nos ensina. Tempo a sós com Deus. Nos dá graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. O que é tempo a sós com Deus? Tempo a sós com Deus é um período precioso para 3 coisas: crescimento, conhecimento e relacionamento com o Senhor. É quando as nossas lágrimas se transformam em oração. E os nossos gemidos em pedidos de socorro. É um momento de você conhecer e ser conhecido pelo Senhor. Estou pedindo para colocar um logo, para você ler esse logo comigo, e você guardar os dizeres desse logo no seu coração. É um tempo precioso. É um tempo que você não vai perder, você vai ganhar. É um tempo que você não vai gastar, você vai investir. É um tempo que você não vai ficar para dormir, mas para ficar muito bem acordado. O seu tempo a sós com Deus. Uma coisa é ter um tempo só. Eu e mais nada. Outro tempo é ter um tempo a sós. Eu com alguém, com Deus. Um tempo só é apenas um tempo de uma meditação transcendental. De eu parar e ficar pensando na natureza. Esse é um tempo de uma meditação sozinha. Mas aonde não tem uma voz, aonde não tem uma presença, um ensino, um quebrantamento. Nada contra fazer yoga, por favor, não me julgue por isso. Mas não é um tempo de solidão, sozinho. Muitos passam tempo a só e não a sós. Passam um tempo para ele próprio. E um dia depois de todo esse tempo, de novo está vazio, de novo está cansado, de novo está enjoado. O tempo a sós, eu e Deus, é totalmente diferente. É um tempo em que eu ouço a voz de Deus, tenho um conhecimento dEle, me relaciono, e eu tenho um crescimento. Guarda uma coisa que eu vou dizer ao seu coração. A vida cristã, ela não é uma mera vida religiosa. Tipo, faz isso, não faz aquilo, veste isso, não veste aquilo, coma isso e não coma aquilo. Não. A vida cristã é uma vida tripla. É uma vida onde você vai ter um conhecimento,
uma intimidade e experiências com Deus. Se na minha vida cristã eu não ter essas três coisas, conhecimento, intimidade e experiência, eu sou um sério candidato a me desviar, me frustrar e virar um ateu. Porque tem muitas pessoas que hoje se desviam, que não querem mais saber de igreja, e não querem mais ler Bíblia, e não querem mais orar. Porque elas aprenderam a ter um tempo com pessoas, com multidões, e um tempo a sós com Deus é diferente. Ouça, Deus, quando Ele criou o homem, e o primeiro, Deus criou Adão, Deus não criou Adão para ele viver largado, solto, esquecido, sem saber nada sobre o seu Criador. Adão, ele não foi criado e largado no Éden. O que Jesus veio fazer e nos ensinar, entra no teu quarto, Jesus ele está levando o homem a voltar à sua origem. Entrar no quarto é a mesma atitude de Adão entrar no Éden. Em Gênesis capítulo 2, verso 7 e o verso 8, a Bíblia assim registra: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para o lado do leste, e ali colocou o homem que o formara. Esse texto nos ensina claramente que quando Deus criou Adão, a sua imagem, a sua semelhança, quando o Senhor soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida, e ele tornou-se um ser vivente, ele começou a andar, a falar, a entender, a desejar, a sentir necessidades, a pensar. Este homem chamado Adão, carne como eu, como você, Deus não o criou e o abandonou e o largou. Não. Adão foi criado e a Adão foi criado um quarto de relacionamento chamado Jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 3, no verso 8, a palavra diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esse texto diz claramente que não somente naquele dia, mas todos os dias, na tarde, no virar do dia, por isso que os judeus ele contam o dia a partir das 18 horas, como se estivesse entrando no novo período, no novo dia. Nesse virar de dia, o Senhor sempre se apresentava a Adão, a sua esposa, a Eva, relacionava, conversava, edificava, ensinava e abençoava. E mais uma vez, como todos os dias, o Senhor chega até o jardim do Éden para se comunicar, conversar, se relacionar com o homem. Mas o homem já não estava mais no Éden. O homem estava se escondendo da presença do Senhor. O Éden, queridos, era o lugar da comunhão, da adoração e do relacionamento pessoal com o Senhor. Todos os dias, Deus entrava no Éden, no quarto de Adão, conversava com Adão. O Éden, aquele jardim, representando um lugar pessoal
para se ter comunhão com o seu Criador. Todos os dias o Senhor entrava e falava com Adão. Porém, ao sair do Éden, tudo isso foi perdido. O Éden era o quarto de Adão. Adão foi criado para viver com Deus e não para viver sem Deus. Anote esta frase. Adão foi criado para viver com Deus e não para viver sem Deus. Ora, nós somos a imagem deste Adão. Então Deus criou a mim e a você para viver com Ele e não sem Ele. Jesus, no início do seu ministério, em Mateus 6, verso 6, que nós acabamos de ler, Jesus ele reúne os seus discípulos e começam a mostrar a eles e falar ao coração deles: vocês precisam voltar para o lugar de origem. Vocês precisam voltar ao relacionamento, ao conhecimento e à intimidade com esse Deus. Mas aonde é este lugar? Jesus aponta: no teu quarto, teu Éden, teu lugar pessoal, você e Deus. Não é igreja, não é uma catedral, não é uma sinagoga, não é qualquer outro lugar, a não ser um lugar de isolamento espiritual, o quarto. Ora, irmãos, não tem nada a ver, no sentido de não vou congregar, não vou estar numa igreja, vou estar só dentro do meu quarto. Não é isso que Jesus quis dizer. Porque eu tenho que estar na igreja, eu tenho que me relacionar com as pessoas, eu tenho que estar no meu serviço. Porém, o meu crescimento, o meu relacionamento é pessoal. Eu e Deus. O nosso quarto é um lugar de tempo a sós com o Senhor. Porque tempo a sós com Deus é crescimento. Ouça. Tempo a sós com Deus é cura. Tempo a sós com Deus é poder. Tempo a sós com Deus é vitória. Tempo a sós com Deus é ser dirigido, é ser corrigido, é prazeroso. Tempo a sós com Deus é delicioso, é aprender os crescimentos da fé e na fé, no amor, na santidade. Vamos ver na Bíblia algumas pessoas que passaram tempo a sós com Deus. Pessoas que o próprio Deus os levaram para o quarto do relacionamento. Aí vamos ver o resultado disto. Porque o plano original é o Éden, é o jardim. E ali a presença de Deus. Quando saímos da presença de Deus, sofremos, perdemos, apanhamos. E servos de Deus, servos humildes, ungidos, trabalhadores, santos, apaixonados pelo Senhor, tiveram que ser ensinados por Deus a ter o seu tempo a sós com Ele, para obter mais resultados e vitória. 1 Reis, capítulo 19. Verso 3 e verso 4.
Nós vamos ver a história de um homem, de um grande profeta de Deus chamado Elias. Irmãos, Elias ele tinha um ministério de sucesso. Elias tinha um ministério profético abençoado. Você sabe que é chegar 1000 pessoas, e Elias no monte, e chegar assim, dizendo assim, homem de Deus, o rei, manda dizer, desce. E ele fala assim, se eu sou homem de Deus, que desça fogo e consuma vocês tudo, e ia acontecer? Como que Deus ouvia esse homem? Mas houve um tempo que está registrado em 1 Reis, capítulo 19, verso 3, verso 4, assim. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Analisa comigo esse texto. Eu vou pedir para minha irmã Pamela, por favor, deixar esse texto aí, para que eles, ou a Mirela, né? Para que eles possam entender algo que eu quero dizer muito importante em cima desse texto. Elias, a Bíblia está dizendo que ele teve 2 coisas na sua alma: medo e fuga. O medo e a fuga fizeram Elias correr para salvar a sua vida. Elias, ele foge. Elias, ele tem medo. O que vemos nesse texto são 3 situações. A primeira situação são coisas externas. Coisas externas trouxeram medo e a fuga. O medo e a fuga foi a maneira que Elias encontrou para preservar a vida. O que são coisas externas? Uma mulher chamada Bezabel disse assim, amanhã Elias será enforcado. Isabel, ela era uma rainha, a mulher de maior influência na sua vida, ou na sua nação. E Elias, quando soube do decreto que ele seria executado por Isabel, Jezabel, no seu coração, na sua alma, nasceu o medo. O medo fez ele tomar uma atitude, fugir. O medo e a fuga foram necessários para ele salvar a sua vida. Mas havia uma outra coisa interessante. São as coisas externas. Trouxeram o medo e a fuga. Mas havia também as coisas internas que levou Elias a abrir mão da sua vida. Olha o texto aí. Medo e fuga para preservar a vida. Mas agora, o problema era tão intenso dentro dele, que ele abriu a mão da sua vida e pediu a Deus a morte. Vamos analisar Elias? Elias, ele deixou de ter um tempo a sós com Deus. Então Deus começou a atrair Elias para um tempo a sós com ele. Elias teve um momento que ele ficou sozinho. Mas ficar sozinho não resolve o problema. Elias, ele ficou sozinho. E no que ele estava sozinho, ele chegou à conclusão: é melhor morrer. A vida é assim. Problemas acontecem. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que vem uma notícia de que o Covid vai me pegar. Então eu começo a ter medo.
Ai meu Deus, que medo, ai a doença, ai a enfermidade, ai o Covid. E eu começo então a fugir de tudo e de todos. No segundo momento o Covid me pega. Então eu agora, enfermo do Covid, a febre é alta, as dores são enormes, o coração acelera, dói tudo quanto é músculo, não consigo ter ar, não consigo respirar, o desespero é tamanho, a dor é intensa no corpo inteiro, que eu começo a pensar, é melhor morrer do que ficar passando por esta dor. Está entendendo? O primeiro momento de Elias era fugir para preservar a vida. Ele ficou sozinho. E sozinho ele chegou à conclusão, é melhor morrer. Deus não nos chamou para ficar sozinho. Deus nos chamou para ficar com Ele. Essa é a grande diferença. Tempo a sós. Jesus teve um tempo a sós no Jardim das Oliveiras, sabendo que iria ser assassinado. Porém, o Pai estava com ele, ele estava tranquilo. Mas na cruz, não era mais um tempo a sós, era um tempo só. Pai, por que me abandonou? Então esse texto ele me traz 3 entendimentos, 3 situações. Coisas externas, traz medo e fuga, para preservar a minha vida. Mas coisa interna, coisa da alma, coisa dos sentimentos, coisas más resolvidas, situações que não tem escape, vai me levar a abrir mão da vida. Não adianta ficar só, tem que ficar a sós com Deus. Puxa vida, guarde isso no seu coração. Pode patentear essa frase minha. Não adianta ficar só, tem que ficar a sós com Deus. Em 1 Reis, no capítulo 19, no verso 7 e o verso 9, continuando essa situação de Elias, diz assim: e o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Agora nós vemos Elias entrando no quarto que ele teria que ter entrado. Qual era o quarto de Elias? A caverna. E dentro daquela caverna, não mais sozinho, mas a sós com Deus, a sua vida foi transformada. Elias saiu daquela caverna não mais com vontade de morrer, mas de viver. Não mais com o sentimento de quem estava sendo perseguido, mas amparado. Quando ficamos no momento a só, sozinho, só nós, com o nosso ego, com as nossas dores, com nossos traumas, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não quero saber de ninguém. No segundo momento, nós vamos querer a morte. Quantas pessoas ficam só, e a única coisa que resta é uma corda e um enforcamento, ou é um veneno, o suicídio. Mas o tempo a sós com Deus vai me levar a um outro patamar, a um outro crescimento, porque a sós com Deus, eu não estou só, eu estou com Deus, com o meu Criador, com aquele que me fez e me gerou para ter vida, e me fez para dar fruto para a glória do nome dEle. Você pode dizer um amém, um aleluia aí na sua casa? Você pode entender como é fácil entender a palavra quando se passa num tempo a sós com Deus. A própria palavra de Deus nos ensina. Deixa eu dar um segundo exemplo. Moisés. Êxodo capítulo 3.
verso 1 ao verso 4. Moisés, o grande servo do Senhor, ele também precisou de um tempo a sós com Deus. Em Êxodo 3, verso 1 ao verso 4, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado no deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Respondeu ele. Conhece a história de Moisés? Moisés criado lá no Egito, e agora como um príncipe. Ele vê lá um pobre conterrâneo, um israelita, um judeu, apanhando dos egípcios, como escravo, e apanhava, e apanhava. E Moisés viu aquela situação, se encheu de amor, de zelo, de compaixão, e Moisés disse: não, Deus, o Senhor me trouxe aqui para ser príncipe no Egito, é para libertar o meu povo. Chegou a minha hora, e ele vai até lá. Ele mata o egípcio que estava batendo num judeu. Isso vazou. Ficaram sabendo e disseram para Faraó: Moisés está fazendo uma revolta, um montinho, e acabou de matar um dos nossos servos. E Faraó então mandou executar Moisés, e Moisés ele foge para muito longe do Egito. 40 anos Moisés viveu sozinho. Apesar dele ter ido na casa de um homem, ter casado e ter tido 2 filhos, ele passava a sua vida nos montes, sozinho. Pensa comigo, querido, em nome de Jesus. Sabe o que é ficar 40 anos fugindo, assustado, com a consciência pesada, envergonhado, e não podendo ter contato com a família? Essa era a situação de Moisés. Durante 40 anos ele entrava naquele monte, ele até meditava em Deus, mas ele se sentia sozinho. Eu não posso voltar mais para o Egito, eu não quero mais saber da minha família, não quero mais saber daquilo. Sozinho. Até que Deus resolve entrar na vida de Moisés, para ensinar a ele: Moisés, esse é o seu problema. Você quis libertar o povo sozinho. Moisés, vamos fazer uma parceria, você volta lá, mas no meu nome. E diga para Faraó: assim diz o Senhor. Não diga: assim diz Moisés. Olha que mudança, irmãos. Moisés, ele vê uma sarça. A sarça, irmãos, era um capim. Aquela sarça era o quarto da intimidade que Deus resolveu, que Deus preparou. Deus preparou um arbusto chamado sarça. Moisés, ele olha para a sarça, e aquela sarça começa a chamar Moisés: vem, Moisés. A Bíblia está dizendo que ele disse assim: vou ver o que está acontecendo. E ele chega perto da sarça.
Escuta, não foi a sarça que mudou Moisés, foi a voz que estava dentro da sarça. Naquela sarça estava a presença de Deus. Moisés, ele adentrou para o seu quarto secreto, para se encontrar com uma voz, que não foi ele que escolheu, foi Deus que o levou para lá. Não foi Elias que escolheu o monte, foi Deus que o levou para lá. Não é Moisés que escolheu a sarça, foi Deus que o levou para lá. Não eram os discípulos que queriam entrar no quarto, foi Jesus ensinando eles a voltarem para lá. É o Éden. O quarto que Jesus disse é o Éden. O monte na vida de Elias é o Éden. A sarça aqui para Moisés é o Éden. Não importa o nome, se é quarto, se é sarça, se é monte, o que precisa ter é um lugar a sós com Deus. Ouça, quem disse que os discípulos ou os apóstolos não tinham temor a Deus? Quem disse que Elias e Moisés não tinham temor a Deus? Quem disse que eles não criam em Deus? Ouça, não basta crer em Deus, não basta temer a Deus, tem que se relacionar-se com Deus. Se você tem uma vida de corre para lá, corre para cá, trabalha lá, trabalha cá, mas você não tem um tempo separado para Deus, você não sabe o que é Éden. Você está perdendo tempo. Você está sendo um religioso. Você está sendo um ativista. Porque Deus não nos chamou para nos relacionar com os homens, mas com Ele. Você consegue entender isso? Por que tem pessoas que estão desistindo da fé? Por que tem pessoas que estão desistindo da vida? Por que tem pessoas que estão desistindo de cultuar? Por que tem pessoas que estão desistindo de adorar? Porque antes de cultuar, antes de adorar, antes de servir a Deus, tem que se ter um tempo pessoal com Deus. E isso não é um tempo conjunto, é um tempo sozinho, é um tempo a sós com Deus. Você quer crescer, você quer conhecer a Deus, você quer ter as suas orações ouvidas, vá ter um tempo pessoal com Deus, em nome do Senhor Jesus. Eita, lamadaquei, banás. Esta era a situação de Moisés. Deus o levou para uma sarça, o quarto secreto, para curar, transformar, se revelar e fazer do fracassado um vencedor. Para fazer daquele que desistiu de um chamado ungido de Deus. Marcos capítulo 1, verso 35. Quero te falar de Jesus, o Filho unigênito do Pai. Em Marcos capítulo 1, verso 35, assim está escrito. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa, foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Lucas capítulo 5, verso 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários
e orava. Sabe por que Jesus ia para os montes sozinho e orava? Sabe por que Jesus ia para o deserto sozinho e orava? Porque Jesus, ele veio do Éden. Ei, pastor, estava tão boa a mensagem, mas eu conheço a palavra e agora o Senhor está falando heresia. Será? Jesus não veio do Éden terreno. Jesus veio do Éden espiritual. Lembra quando Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo? Conhecedor da palavra é você? O que Deus falou para Moisés? Olha, faça tudo conforme o modelo que foi te mostrado no monte. Deus deu uma visão e Moisés, ele viu o verdadeiro tabernáculo no céu. Fez uma cópia, trouxe para a terra. Quando Deus fez o Éden, ele trouxe uma cópia do Éden do céu. Trouxe para a terra. Quando Deus viu o Adão perdido no pecado, Deus fez uma cópia de um Adão perfeito no céu, trouxe para a terra. O Adão chamado Jesus de Nazaré. Então Jesus que veio do Éden do céu, ele sabia que ele tinha que curar, libertar, ensinar, pregar, ungir, expulsar demônios, abençoar crianças. Mas o principal na vida dele era o quarto da oração, o tempo a sós com o Pai Celestial. Ouça, quem não tem tempo a sós com Deus, nunca vai conseguir vitória. Quem não tem tempo a sós com Deus, nunca vai conhecer melhor o coração de Deus. Quem não tem tempo a sós com Deus, nunca vai entender o seu Deus. Vai entender de música, notas musicais, de pregação, de homilética, de aconselhamento, de estrutura, de igreja, de construção, de multimídia, de culto online. Vai entender tudo isso, menos de Deus. Por que precisamos de um tempo a sós com Deus? Vou encerrar esta mensagem. Espero que Deus esteja edificando e falando contigo. Por que precisamos de um tempo a sós com Deus? Marque aí. Primeiro, eu preciso de um tempo a sós com Deus, porque é só neste momento que de fato eu vou conhecer quem Deus é. Ele é mais lindo e mais importante do que as soluções dos meus problemas. Aprendi isto num quarto de oração. Eu entrei num quarto de oração 21 dias para Deus resolver um problema meu. Resultado, Deus não resolveu o meu problema, mas eu aprendi que Ele é muito mais lindo, muito mais prazeroso do que o meu problema sendo resolvido. Ele resolveu depois. Segundo, porque é ali que você vai murchar. Porque é ali que você vai descobrir que você não é nada. Que você não pode dominar um fio de cabelo. Que você não pode contra um miserável vírus. Umzinho no teu corpo se multiplica em bilhões, questão de dias.
Porque é ali no quarto que recebemos as suas promessas pessoal. Porque é ali que você dá valor à sua vocação. Quando eu estava preparando essa mensagem, uma hora que eu parei um pouco e falei: Deus, obrigado por esta palavra. Nem que eu tiver tudo arrebentado, eu vou para aquele altar. Porque o Senhor quer ensinar teu povo. Você foi tanto ensinado a desafiar a tua fé, a dar o teu tudo. Te ensinaram tanta coisa, só não te ensinaram como se acha Deus. Você deu o teu tudo e parece que ficou sem nada. Sabe o teu tudo que Deus quer? Você só vai saber lá no quarto de oração. É ali que damos valor à salvação. Escuta, não é a vida terrena mais importante, é a vida eterna. Você só vai valorizar isso na tua intimidade com Deus. Porque é ali que Ele nos cura. A tua alma, as tuas emoções, o teu caráter, é ali no quarto, na presença dEle. E por último, quando você entra num quarto de intimidade, de relacionamento, é ali que você vai sentir o amor, a verdade e a compaixão. E vai desfrutar de uma paz incrível. É no quarto da intimidade. É no Éden. É voltar à raiz. Oh, Jesus. Eu vou encerrar te dizendo uma frase que Deus pôs no meu coração. Aleluias. Separar tempo a sós com Deus é imprescindível para que sejamos nutridos e tenhamos crescimento espiritual. É nesse tempo que somos fortalecidos na fé, crescemos na intimidade com Deus e desenvolvemos a nossa comunhão com o Espírito Santo. Jesus afirmou que uma coisa é necessária: buscar, estar com Ele, ter seu tempo a sós com Jesus, buscar a intimidade, relacionamento com a sua presença. Fora do quarto você só tem regras e leis. Dentro do quarto você tem intimidade. Fora do quarto você só vai saborear uma vida na carne. Dentro do quarto você vai saborear uma vida no Espírito. Fora do quarto você vai ser carente de pedir oração. Dentro do quarto você vai aprender que antes da sua boca se abrir, tudo já se fez. E para encerrar, fora do quarto você só vive até o 6º dia. Dentro do quarto é o 7º dia. É o dia de descanso. E isso os espirituais vão entender. Espero que esta palavra de Jesus em Mateus 6,6 entre no teu quarto, feche a porta do teu quarto, e teu Pai que está em secreto
te ouvirá e te recompensará. Espero que esta breve ministração possa te direcionar a você entrar mais na presença do Senhor, a sós com Ele, a tirar um tempo de ler a palavra e de estar se enriquecendo na fé, em nome do Senhor Jesus. Afinal, Deus está nos dando um tempo maravilhoso para entrar no quarto. O tempo que temos, menos Rede Globo, menos filmes, menos novelas, mais tempo na presença do Senhor.